Boa noite a todos, paz seja convosco. Nosso texto de hoje, Lucas 19, 1 a 10. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1 até o verso de número 10. Na tradução que eu leio está escrito desta maneira: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que ouviram isto murmuravam, dizendo: ele se hospeda com um homem pecador? Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje veio salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade essa noite, a oportunidade de estarmos diante da tua palavra, e oramos para que teu Espírito possa aplicar esta palavra ao nosso coração. Então, Senhor, ajuda-nos a compreender a tua palavra hoje à noite. Dá-nos habilidade, Senhor, na comunicação e capacidade para entender. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. O exemplo de Zaqueu. Esse será o assunto desta noite. Irmãos, um exemplo trata de coisas, trata de palavras, trata de comportamentos, enfim. Um exemplo trata de atitudes boas que nós devemos reproduzir, copiar, imitar. É claro, irmãos, e aqui vale uma observação, que nós não podemos viver em função de reproduzir coisas que os outros fazem, dizem e assim por diante. Nós temos que ter atitudes que sejam passíveis de serem copiadas e produzidas ou reproduzidas por outras pessoas. A ideia, irmãos, da observância, a ideia da reprodução de coisas boas, nós encontramos na Epístola aos Hebreus. Vamos lá, aos Hebreus. No capítulo 13, nós lemos assim, Hebreus 13, versículo de número 7, o autor fazendo menção, então, aos líderes, aos guias, aos pastores, ele diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus
e, considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. O texto fala então de obreiros, de líderes, de mestres, de pastores, aqueles que tiveram uma conduta digna de ser reproduzida. Aqueles que tiveram uma fé constante, uma fé firme. Então, a orientação do autor sagrado é para que esses sim tenham a sua fé imitada, a sua boa conduta, as suas boas palavras, os seus bons exemplos. Então, o exemplo vem desta gama de coisas boas, sejam palavras, sejam atitudes, seja o que for, que nós podemos e nós devemos copiar isso e reproduzir isso. Claro que eu preciso ter bom senso, nós não estamos falando de plagiar ninguém, mas de olhar para coisas boas e com sinceridade no coração, adotar esta prática também para nós, por ser ela boa, edificante e que agrada a Deus. Nós vamos olhar para a vida de Zaqueu através da Escritura e nós vamos notar algumas boas atitudes que ele teve e que nós faremos bem em observá-las também. Então, irmãos, a gente nota aqui, no versículo de número 3, a Bíblia diz que Zaqueu teve interesse em ver Jesus. Interesse. É provável que Zaqueu já tivesse tido a oportunidade de ouvir sobre Jesus, mas sem interesse. E a falta de interesse, irmãos, é algo assim muito comum no meio dos crentes, daqueles que professam ter fé em Jesus. Observamos isso, irmãos, principalmente na nossa relação com a palavra. E se você olhar para a sua vida, bem no particular aí, bem no fundo, você vai notar que muitas vezes nós lemos a Bíblia apenas para cumprir um protocolo, para cumprir um projeto, sem muito interesse. Mas quando a gente tem interesse verdadeiro, a gente lê, a gente anota, a gente medita, a gente pesquisa e a gente aprende de verdade. Zaqueu, até então, não havia tido interesse em ver Jesus. A expressão ver é muito mais do que querer contemplar alguém de longe. A força das expressões mostram isso. Então Zaqueu tinha interesse, manifestou interesse em ver Jesus, em estar mais perto de Jesus. Porém, nós notamos aqui que Zaqueu, juntamente com o seu interesse, ele teve pelo menos 2 problemas. O texto diz que a multidão era grande e Zaqueu era de pequena estatura. Muitas vezes, o nosso interesse diminui, arrefece diante de dificuldades que nós temos, diante de problemas que surgem. Muitas vezes abortamos os nossos projetos, dado as dificuldades que nós temos que enfrentar.
Zaqueu era um homem de pequena estatura e estava no meio da multidão. Logo, ele não conseguiria atingir o seu objetivo, que era estar perto de Jesus. A gente percebe então, irmãos, no verso de número 4, a atitude estratégica de Zaqueu para poder atingir o seu objetivo, satisfazer o seu interesse de ver Jesus. No verso 4, a Bíblia diz que ele correu para frente. Vale ressaltar, irmãos, a importância de se ter uma atitude quando se tem um interesse, um objetivo. Porém, não basta qualquer atitude. Percebemos isso quando a Bíblia diz que Zaqueu, dado o seu interesse de ver Jesus, dado a dificuldade que ele tinha, ele correu para frente, ele não correu para trás, ele não correu para o lado. Então ele teve uma atitude, eu vou correr. Ele teve uma estratégia, eu preciso me posicionar no lugar certo. Se adiantou àquela multidão, correu para frente e subiu numa árvore. Já ouvimos muito sobre essa árvore, acredito que até algumas especulações, dizendo que era uma árvore que tinha espinho, nada disso, pelo menos eu cheguei à conclusão, nada disso parte de mim como um ensinamento, apenas como uma observação. E a Bíblia diz que Zaqueu subiu naquela árvore, que estava na rota de Jesus, que estava no caminho de Jesus. O trecho diz, porque por ali havia de passar. E Zaqueu percebeu isso, se adiantou e subiu naquela árvore. Estas atitudes nos ensinam bastante. Nós precisamos de objetivos definidos, e nós precisamos de estratégias para poder conquistar esses objetivos. Ver Jesus era algo importante para Zaqueu e ele fez isso. Subiu na árvore. Agora, algumas pessoas dizem que Zaqueu só queria ver Jesus. Mas eu particularmente acredito que ele queria mais do que isso. Mas também, irmão, não acho que Zaqueu imaginava que Jesus iria ficar na casa dele naquela noite. Imagino que ele foi, quando arguido por Jesus, desce daí, Zaqueu, porque hoje me convém ficar na tua casa. Era mais do que uma visitinha, eu creio. Que Zaqueu não tinha nem preparado a sua casa. Imagina, irmãos, a gente recebendo visitas sem estar com a casa devidamente preparada. Mas assim foi. Jesus adentrou a casa de Zaqueu. Antes disso, no verso 5 e no verso de número 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Há um ensino aqui, irmãos, a importância de recebermos Jesus, a sua palavra, com o coração satisfeito. A gente vai notar então, irmãos, no verso de número 7, todos os que viram isso murmuravam. O verso 7 fala da hipocrisia das pessoas, da nossa hipocrisia.
Porque muitas vezes nos achamos menos pecadores do que os outros. Isso agora é crivo meu, conjectura minha. Imagina aquele povo olhando para Jesus, conversando com Zaqueu e pensando assim, tanta casa boa, melhor para Jesus se hospedar, e ele vai logo na casa daquele homem pecador. Isso descreve muito, ou nos descreve muito. A humanidade do homem desprovida da graça de Deus veste-se de juíza. O povo murmurou contra Jesus, por ele se hospedar, por ele adentrar a casa de um pecador. Mas Jesus era muito convicto de seus objetivos. Ele disse que veio para os perdidos. Ele disse que veio para os doentes. E Zaqueu, naquele momento, preenchia todos os requisitos. Sempre que a gente tem objetivos, irmãos, e procura alcançar esses objetivos, a gente vai ter dificuldades. Talvez não relacionado com multidão, talvez não relacionado com a nossa estatura, mas com certeza nós vamos ter problema com a hipocrisia, porque hipocrisia faz parte da natureza humana. No entanto, Jesus entrou ali, e no verso de número 8, nós vamos perceber uma coisa muito bacana, eu acho. O texto não relata o teor da conversa de Jesus com Zaqueu. Mas num dado momento, e para nós aqui que lemos voluntariamente, Zaqueu diz, olha, eu resolvo, vamos prestar atenção no que ele disse, dar aos pobres metade dos meus bens. Foi a primeira decisão dele. E aparentemente sem nenhuma cobrança. Ele era um homem rico. O texto diz isso. Ele era um homem importante na sociedade, ele era um líder. E rico, diz a Bíblia. E ele diz, olha, eu resolvo, eu decido dar aos pobres metade do que eu tenho. E se em alguma coisa, e é provável que ele tinha defraudado alguém, ele era alguém que mexia com isso, eu quero restituir 4 vezes mais. A pergunta é por que Zaqueu fez isso? Bom, olhando para o texto, nos parece, irmãos, que o simples fato dele estar desenvolvendo intimidade com Jesus, sempre que está na casa, fala disso, ele já teve a sua consciência tocada, o seu coração tocado, o seu entendimento modificado. E ele diz, olha, eu decido abrir mão de metade da minha riqueza, da minha fortuna, se eu posso usar essa expressão. E eu vou dividir isso com os pobres. Irmãos, a lição que nós tiramos daqui é que sempre que há intimidade com Jesus, as nossas decisões serão boas. As nossas escolhas serão boas. Jesus estava perto. Zaqueu estava recebendo diretamente da fonte. Estava na presença da luz, do Verbo de Deus, da palavra encarnada. E Zaqueu então teve esta reação positiva. Quanto mais perto de Jesus, quanto mais perto da palavra estivermos, melhores serão as nossas palavras,
as nossas atitudes e as nossas escolhas. E Jesus, avaliando tudo isso, no verso seguinte, Jesus dá o seu veredito sobre tudo aquilo. Ele diz: olha, hoje veio salvação nessa casa. Não só porque ele estava ali, mas porque havia por parte do dono daquela casa, do chefe daquela casa, uma atitude receptiva em relação a Jesus. Certamente eles conversaram, e certamente Zaqueu confessou Jesus ali. E Jesus diz: esse também é filho de Abraão, herdeiro da promessa. E aí Jesus diz, fala da condição de Zaqueu indiretamente. Ele diz: olha, houve salvação porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E assim como eu, e assim como todos aqueles que já receberam Jesus, Zaqueu também estava perdido. Embora na cidade, embora um homem próspero, rico, a gente não precisa estar no meio do mato, num lugar ermo para estar perdido. Zaqueu estava ali na sua casa, mas longe de Deus, até então. E Jesus está dizendo aqui: olha, os doentes precisam de médico. Os perdidos precisam ser encontrados. Mas uma lição importante, irmãos, que eu particularmente aprendi, é que existem algumas pessoas que, para ser alcançadas, precisam de pessoas de coragem. Pessoas que não vão se importar com os comentários maldosos dos hipócritas. E Jesus veio para ensinar isso. Alcançou a mulher samaritana e tantas outras que a sociedade relegava a segundo plano, como escória. Ele veio buscar e salvar os perdidos. E ele nos alcançou. E ele quer que nós tenhamos também essa mesma atitude, né, de procurar pessoas que ainda estão longe do caminho que nós tivemos o privilégio de encontrar. E por amor e com coragem, e em obediência ao ID de Jesus, nós precisamos alcançar essas pessoas. Vou terminar essa palavra compartilhando um pouco de um vídeo que me mandaram, testemunho de um homem. Ele disse que foi visitar um hospício uma certa ocasião e um dos abrigados lá, tido como insano, falou para ele do amor de Deus. E ele conseguiu entender. E ele entregou sua vida para Jesus, mas o cara ficou lá. E na fala dele, ele diz: olha, que Deus o mandou ir pregar num prostíbulo. Lugar onde, na sua incredulidade, ele frequentava. No envolvimento com mulheres, no compartilhar drogas. E ele disse que compartilhou isso com o seu líder. Ele falou assim: o sangue de Jesus tem poder. O que você vai fazer lá? Se alguém te ver lá, vai ser um mau testemunho. E ele disse: eu perguntei para aquele líder, quem é que vai alcançar aquelas mulheres? Se depender dela, se depender da sua atitude, elas todas vão para o inferno. E disse que o líder falou assim: é mais ou menos isso. E segundo ele, sua mãe o orientou aí, e ele foi.
E ele pregou para aquele pessoal todo lá. E uma mulher entregou sua vida para Jesus. E através dela, o marido. E aquele casal, doravante, passou a viver e a glorificar o Senhor. Porque eles acreditavam que na condição deles não tinha mais jeito. Segundo o relato, o cidadão estava condenado a 24 anos de prisão. Mas o Senhor o libertou. Então, irmãos, que o Senhor, através do Espírito Santo, fale conosco. Abra os nossos olhos. Que nós possamos olhar para o exemplo de Zaqueu, aprender essas lições, assim como de outros homens e mulheres que Deus usou na sua palavra e que sem dúvida servem como exemplos, assim como Jesus é o nosso exemplo maior. Então Zaqueu teve interesse por Jesus, a gente percebe isso. Zaqueu vivenciou problemas, dificuldades, mas ele não desistiu, ele tomou atitudes, ele teve estratégia e ele alcançou o seu objetivo. E principalmente, mais do que ver Jesus, ele foi alcançado e salvo pelo sacrifício de Jesus. Que Deus nos abençoe então em nome de Jesus. Amém.